Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal de numismática. Hoje eu vou mostrar para vocês lindas medalhas e contar a história de cada uma delas. Você vai ver hoje aqui as medalhas do monograma de Cristo, a ressurreição de Cristo, a cruz de Constantino, a medalha das Torres Gêmeas. Você vai ver aqui sobre as guerras napoleônicas e o seu exílio na ilha de Santa Helena. Eu vou contar para vocês toda a história do exílio de Napoleão, inclusive algumas imagens da ilha de Santa Helena. Então vale a pena ficar até o final, assistir esse vídeo com conteúdo relevante para você. Também nós veremos aqui as medalhas de Luxemburgo. Nós vamos ver aqui também as medalhas da Alemanha e a comemoração dos 200 anos do Portal de Brandemburgo em Berlim. Então, meus amigos, antes de começar, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo. Fique até o final do vídeo, porque vai valer a pena. São lindas medalhas para a sua apreciação. Se inscreva, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer aqui uma comparação para que você possa ter uma noção do tamanho dessas medalhas. Elas têm entre 40 e 41 milímetros. Comparando aqui com a moeda de R$1 do Beija-Flor, olha aqui a diferença de tamanho. Vamos dar início a este vídeo contando a história dessas medalhas. Vamos começar então contando a história desta linda medalha da Alemanha, que trata da ressurreição de Cristo. Nós podemos ver aqui o brilho desta medalha, o quão linda é esta medalha. E a textura desta medalha, quando você tem o privilégio de tocar nesta medalha, o alto relevo desta medalha, você consegue sentir a peça, sentir o que o artista quis transmitir. Está escrito aqui em alemão, veja essa inscrição aqui, Ressurreição de Cristo. Somente quem gosta vai entender o que eu estou falando aqui. Então, vale a pena. No anverso desta medalha, nós temos aqui o monograma cristão. Este monograma ele é feito por duas letras gregas, que é o Ki e o Rho, que são ali as iniciais em grego da palavra Christus. Então este monograma, ele forma aqui um X e um P, o X representando a letra C no alfabeto grego, e o P representa o R no alfabeto grego. Então são as iniciais para Cristo. E ouvi uma voz proclamar: por este sinal vencerás. Do latim, in hoc signo vinces. Esta inscrição nós temos em muitas moedas do Império. O Império do Brasil, Império Português, muitos imperadores também de outras nações traziam esta inscrição, in hoc signo vinces. E Constantino ordenou rapidamente que o Ki e o Rho fosse pintado em todos os escudos dos soldados e em seu lábaro, estandarte. Então o exército de Constantino ganhou aquela batalha. Veja esta linda peça de $1 de ouro. Originalmente media 12,7 milímetros. Apresenta uma cabeça da liberdade voltada para a esquerda, com uma coroa ou diadema na cabeça, com seu nome em inglês, Liberdade. O cabelo da deusa está preso em um coque. Ele é cercado por 13 estrelas que representam os estados fundadores originais. O reverso representa a data, a denominação dentro de uma coroa
com o nome da nação próximo à borda. Mais uma linda peça mostrando aqui a Estátua da Liberdade em Nova York, escrito aqui, Freedom, Liberdade. Nós temos essa linda medalha que comemora a liberdade do povo norte-americano. Lembrando que essa estátua foi doada pela França aos Estados Unidos da América. No seu reverso, nós temos a lembrança do atentado terrorista do dia 11 de setembro, dia que as torres gêmeas do World Trade Center foram acometidas por aviões e elas desabaram, matando milhares de pessoas. Então, esta medalha, ela faz essa homenagem às vítimas, mostrando que o povo norte-americano não vai se render. Agora, esta linda medalha da cabeça do índio. Esta medalha, ela é em homenagem a uma moeda muito valorizada de 1907, chamada Cabeça do Índio. Esta medalha é uma onça, ou seja, onça aqui é um padrão de medida. Veja o brilho desta medalha. Ela é toda de bronze, mas muito linda. Seu brilho é maravilhoso. Então nós temos aqui essa medalha histórica dos Estados Unidos, chamada Cabeça do Índio. Ela tem 40 milímetros, então ela é bem grande e a apreciação dela é maravilhosa. No seu reverso nós temos aqui a águia e mostrando aqui embaixo uma onça dos Estados Unidos, o escrito "Em Deus nós confiamos", aqui Cooper 999, Fine, USA, dos Estados Unidos, em latim Priubus Unum, e embaixo uma onça. Então, esta medalha, ela é simbólica, histórica nos Estados Unidos, super valorizada, e aqui nós temos a oportunidade de apreciar esta linda medalha. De 1859 a 1909. Originalmente, seu peso era de 16,72 gramas e sua medida de 27 milímetros. Escrito: "Em Deus nós confiamos, um dentre muitos, liberdade". Santa Helena, a ilha onde Napoleão foi exilado e morreu, lançou uma série de moedas de 25 pences coloridas em cupro-níquel banhadas a ouro em 2013. Comemorando as batalhas terrestres das guerras napoleônicas. As guerras terminaram com a derrota da França em 1815. Estas guerras napoleônicas trouxeram a supremacia da Grã-Bretanha como potência mundial pelos próximos 100 anos. O mapa da Europa foi redesenhado. O Sacro Império Romano foi dissolvido e muitos minúsculos estados da Alemanha foram consolidados. Está estampado em todas as moedas no anverso. Então nós temos aqui a efígie da Rainha Elizabeth II, 2013. Nós temos aqui uma inscrição Santa Helena, que é uma ilha, já já nós vamos falar mais desta ilha, vou mostrar no mapa para vocês, que é uma ilha que depende economicamente da Inglaterra. Então a Rainha Elizabeth II está no anverso de todas essas medalhas e moedas que foram cunhadas na ilha de Santa Helena. Cada uma das moedas de 25 pence retrata uma cena da batalha terrestre diferente em cores, junto com um retrato de Napoleão. As 6 moedas apresentam a Batalha das Pirâmides em 1798, Batalha de Austerlitz
em 1805, Batalha de Jena, em 1806, Batalha de Borodino, em 1812, Batalha de Leipzig, em 1813, e a derrota final de Napoleão na Batalha de Waterloo, em 1815. Abaixo da cena da batalha está uma representação de Napoleão e suas tropas. A Rainha Elizabeth está no anverso de cada moeda. Vamos ver no mapa os locais em que Napoleão passou seus últimos dias. Napoleão viveu seus últimos momentos à frente do exército francês na famosa Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815. Então foi exilado na ilha de Elba. Porém, articulou seu retorno à França e promoveu uma nova campanha para retomar o poder, naquele que ficou conhecido como o governo dos 100 dias. Após Waterloo, o ex-imperador viu-se na contingência de um novo exílio, sob a custódia das autoridades britânicas. Desta vez, Napoleão foi para a ilha de Santa Helena e lá permaneceu até a morte em 1821. A ilha de Santa Helena fica no Atlântico Sul, entre a América do Sul e o continente africano. Como Napoleão havia fugido da ilha de Elba, que fica muito próximo à Península Itálica, no Mar Mediterrâneo, a permanência em Santa Helena foi fundamental para, sobretudo, impedir uma nova tentativa de retorno à Europa e de tomada de poder. A ilha de Santa Helena é o principal componente do território britânico ultramarino de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, localizado praticamente no meio do Atlântico Sul, por se encontrar mais perto da África do que da América do Sul. Tendo sido uma colônia até 1981, a ilha de Santa Helena tem 122 quilômetros quadrados e 4.255 habitantes. Sua capital é Jamestown. Portugal nunca colonizou Santa Helena, sendo que a ilha veio a ser ocupada pela Marinha Britânica no século XIX. A moeda da ilha é a Libra de Santa Helena. O primeiro chanceler federal da República da Alemanha, Konrad Adenauer, que foi chanceler de 1949 a 1963. E também o primeiro ministro federal dos negócios estrangeiros, de 1951 a 1955. No reverso desta linda medalha, nós temos aqui o escrito em alemão, traduzindo para o português, unidade e justiça e liberdade. O brasão de armas da Alemanha é um dos símbolos nacionais deste país. A principal característica do brasão é uma águia. As cores do brasão são similares aos da bandeira da Alemanha, preto, vermelho e dourado. É um dos mais antigos símbolos nacionais da Europa. É um dos mais antigos do mundo. Medalha dos 200 anos do Portão de Brandemburgo. A medalha de 40 milímetros. O Portão de Brandemburgo é uma das antigas portas de entrada de Berlim, além de um dos símbolos mais importantes da cidade. Inaugurado em 1791, é um símbolo do triunfo da paz sobre as armas. Trata-se de uma enorme construção de 26 metros de altura, que, com seu estilo neoclássico, lembra as construções da Acrópolis de Atenas. Construído de 1788
a 1791, é inspirado na entrada da Acrópole de Atenas. Foi idealizado por Friedrich Wilhelm II para que representasse a paz. São 6 colunas dóricas de cada lado, que sustentam um feixe transversal de 11 metros de profundidade, dividindo o portão em 5 passagens. O meio é o mais largo e é por onde passava a família real. Poucos anos depois do término da construção, foi adicionada a quadriga na parte superior. A quadriga é composta por 4 cavalos guiados pela deusa romana da vitória. É considerada como a carruagem dos deuses e heróis na mitologia grega. Napoleão chegou a levar a quadriga para Paris. Depois da Batalha de Jena, em 1806, na qual a Prússia foi derrotada por Napoleão, Napoleão levou a quadriga para Paris. Só em 1814, 8 anos depois, a Prússia venceu Napoleão, ocupou Paris e recuperou a quadriga. A tranquilidade do portão de Brandemburgo terminou depois da chegada da Segunda Guerra Mundial, que provocou graves danos à estrutura e praticamente destruiu a quadriga. O Muro de Berlim passava por trás dele e tinha a vigilância de soldados da Alemanha Oriental que bloqueavam o portão. Depois da reunificação da cidade, o portão de Brandemburgo, depois de tantos momentos difíceis, finalmente recuperou o lugar que merece. Tanto de dia quanto à noite, o portão de Brandemburgo é um dos pontos mais importantes e agradáveis de ver em Berlim. Temos então esta linda medalha de inauguração do portão de Brandemburgo no dia 6 de agosto de 1991, ou seja, 200 anos de comemoração desde a construção deste portão. Então, sem qualquer festa, o cartão postal de Berlim foi liberado ao trânsito em 6 de agosto de 1791. Durante a Guerra Fria, esteve isolado. Hoje, o portão de Brandemburgo está reintegrado ao cenário da capital. Então, esta linda medalha de 40 milímetros é em homenagem a este belo cartão postal da cidade de Berlim, na Alemanha. O reverso dessas medalhas trazem a águia, que é o símbolo do brasão de armas da Alemanha. Aqui tem os escritos: unidade, justiça e liberdade. A principal característica do brasão é uma águia. As cores do brasão são similares aos da bandeira da Alemanha: preto, vermelho e dourado. É um dos símbolos mais antigos da Europa e do mundo. Nós agora vamos ver como foi a evolução do brasão da Alemanha. Primeiro nós temos o brasão de armas, que foi do maior império alemão, de 1871 a 1918. Depois nós temos o brasão de armas do menor império alemão, de 1871 a 1918. Depois nós temos o brasão de armas do Sacro Império Germânico. Tivemos este brasão da República de Weimar e o brasão atual da Alemanha, que é as cores da bandeira atual. Mais uma linda medalha em homenagem aos 200 anos do portão de Brandemburgo, mostrando aqui a nova quadriga, ou seja, a nova carruagem e seus 200 anos, desde a construção, desde 1791, que foi colocada no cartão postal de Berlim, no portão de Brandemburgo. A principal característica do brasão é uma águia. O reverso dessas medalhas trazem a águia, que é o símbolo
do brasão de armas da Alemanha. Aqui tem os escritos: unidade, justiça e liberdade. Alexander Hamilton nasceu em 11 de janeiro de 1755, em Nova York, e morreu em 12 de julho de 1804. Foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos. É o importante intérprete e influente proponente da Constituição Federal Americana, além de ter sido um dos principais fundadores do atual sistema financeiro dos Estados Unidos. Foi um estadista, político, acadêmico, comandante militar, advogado, banqueiro e economista. No reverso desta medalha tem uma frase de Hamilton, e a frase diz: há um certo entusiasmo pela liberdade que faz a natureza humana se elevar acima de si mesma em atos de bravura e heroísmo. Esta medalha faz uma homenagem aos 3 imperadores. O imperador Guilherme I morreu em 9 de março de 1888, após seu longo reinado. Ele foi sucedido por seu filho Frederico Guilherme, que ficou conhecido como Frederico III, quando assumiu o trono. Junto com seus sucessos militares, Frederico III era um liberal de renome. No entanto, na época da morte de seu pai, Frederico tinha 56 anos e já havia desenvolvido um caso terminal de câncer de laringe antes de assumir o trono imperial alemão. Frederico tentou tratá-lo, mas não teve sucesso. Devido a esta doença e ao tratamento subsequente, Frederico não pôde falar durante seu curto reinado e teve que se comunicar por escrito. Ele morreu após 99 dias de governo em 15 de junho de 1888. O filho de Frederico, Guilherme II, então subiu ao trono aos 29 anos. Ao contrário de seu pai, Guilherme II não tinha muitas tendências liberais. Guilherme II acabou levando a Alemanha à Primeira Guerra Mundial e governou até sua abdicação e queda do Império Alemão em 1918, no final da guerra. Veja o reverso desta medalha da Prússia, no mesmo estilo das outras, 40 milímetros, muito linda esta medalha. Eu quero falar agora de Frederico II. Governou o Reino da Prússia de 1740 a 1786, o reinado mais longo de qualquer rei, Hohenzollern, durante 46 anos. Suas realizações mais significativas durante seu reinado incluíram suas vitórias militares, seu patrocínio das artes e do iluminismo, e o seu sucesso final na Guerra dos 7 Anos contra as principais potências europeias da época. Ao fim do seu reinado, a Prússia havia aumentado muito seus territórios e se tornado uma verdadeira potência militar. Ele ficou conhecido como Frederico o Grande, o Fritz Velho. Veja o reverso desta medalha: Pro Gloria et Pátria, para fama e pátria, era o lema nas bandeiras, tropa do exército prussiano. Em 1713, Friedrich Wilhelm I da Prússia foi o primeiro monarca alemão a estabelecer dimensões e desenhos uniformes para as bandeiras e estandartes das suas tropas. Romain foi um rei guanche que reinou na Manseiato de Daute, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. O reverso desta medalha traz aqui o Manseiato de Daute, em Tenerife, Ilhas Canárias. E se trata do território chamado aqui de Tenerife, que fica nas Ilhas Canárias.
Mais uma medalha tratando do atentado terrorista do dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, sobre as duas torres gêmeas, chamadas de World Trade Center. Muitas vidas foram ceifadas neste atentado terrorista. No reverso desta medalha, nós temos aqui os heróis desse dia, deste atentado tão terrível na cidade de Nova York. O reverso desta medalha traz uma homenagem aos bombeiros e uma frase em inglês: heróis caídos, nunca esquecidos. Então é uma linda homenagem que se faz a esses profissionais. Vamos falar agora desta medalha do Palácio de Versalhes, que é um castelo real localizado na cidade de Versalhes, uma aldeia rural à época da sua construção, mas atualmente é um subúrbio de Paris. Localizado na França, o Palácio de Versalhes foi construído por Luís XIV, sendo residência real por várias gerações. Hoje é um grande museu, símbolo do poder dos monarcas na França absolutista. Os seus 800 hectares e 2.300 aposentos representam o padrão luxuoso da realeza e da nobreza da França. Ele foi casa real de 1682 até 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa. Chegamos ao fim com esta linda medalha de Luxemburgo. Suas dimensões: 40 milímetros de diâmetro por 3,2. Em 13 de março de 1979, foi criado o ECU, média ponderada de 12 moedas da então Comunidade Europeia. Utilizado inicialmente apenas em transações comerciais e financeiras, foi substituído pelo euro em janeiro de 1999. O ECU, European Currency Unit, nasceu com a instauração do Sistema Monetário Europeu. Então encerramos com esta linda medalha do país de Luxemburgo. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários, o que vocês acharam, quais as medalhas que vocês mais gostaram, e ajude compartilhando esse vídeo, divulgando este canal, para que mais pessoas tenham acesso às informações e possam também apreciar essas lindas medalhas. Um abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!